Olá, que Deus nos abençoe. Iniciamos agora o programa Espiritismo em Ação. Qual a importância da caridade para o homem? O tema do nosso programa é Fora da caridade não há salvação. Para conversar conosco, convidamos Marcos Antônio, trabalhador do Centro Espírita Irmão Aura em Goiânia. Seja bem-vindo, Marcos. Muito obrigado. Marcos, primeiramente nós gostaríamos de falar sobre esta palavra que faz parte do tema do nosso programa, que é a salvação. O que a doutrina espírita entende por salvação? Muito importante essa palavra, porque ela nos faz pensar na preocupação de muitas das pessoas, né? Será que eu serei salvo? Como faço para adquirir a salvação? E o que a doutrina tem a nos esclarecer sobre a salvação. E esse esclarecimento começa quando ela traz a classificação da ordem hierárquica dos espíritos, né? A ordem evolutiva dos espíritos, porque tudo no mundo é evolução e os espíritos também. Então o espírito, são 3 ordens de maneira geral: os espíritos impuros, primeira ordem, aí vem a série de classificação dessa primeira ordem. Na segunda ordem, os espíritos sábios, também tem algumas subclassificações, e a terceira ordem, os espíritos puros. E nesse estado, quando o espírito adquire uma perfeição máxima que lhe é possível, porque a perfeição absoluta é a de Deus, né? Esses espíritos, eles conseguem se encontrar em felicidade plena. Na felicidade tal que nada consegue fazê-los atingir em termos de dor, de dificuldade. E eles conseguem, junto a Deus, então, auxiliar aqueles que ainda não se encontram nesse estágio. Então, nesse estágio de evolução máxima do espírito, é o estágio de salvação, compreendido pelo Espiritismo, mas, sobretudo, de mais trabalho, de mais exercício na prática do bem, porque a felicidade nossa é em auxiliar o outro, né? Esse é o estado de salvação almejado aí, compreendido pelo Espiritismo. Marcos, você falou sobre classificação hierárquica dos espíritos. E assim como os espíritos, os mundos também, os planetas têm uma classificação que o define, que mostra como é que é a maioria dos habitantes daquele planeta. Nesse sentido, Marcos, qual é a característica do planeta em que nós vivemos? Por que nós observamos a predominância ainda de tanta dor e tanto sofrimento? Muito bem. E na classificação dos planetas, o planeta assim que ele é criado, por algum tempo, ele é classificado como planeta primitivo, logo em seguida planeta de provas e expiações, que é o que se encontra atualmente, o planeta Terra, depois vem planetas de regeneração, depois mundos felizes. No planeta Terra, de provas e expiações, é um local onde ainda prevalece o mal, onde ainda prevalece a dor. Por isso que nós aqui encarnados, o espírito aqui encarnado, ele encontra provas e expiações. As provas servem para quê? Para exercitar nele a fé, a esperança, a paciência, a resignação, exercitar a inteligência e assim ele evoluir. E a expiação por quê? Porque é a oportunidade dele reparar o passado delituoso, devido ao mau uso do seu livre-arbítrio, que todos foram criados com a mesma capacidade intelectual, porém, devido ao mau uso do livre-arbítrio, agora ele tem a possibilidade de resgatar esse mal cometido no passado. Então, com provas e expiações, a nossa percepção de dor, de perseguição, de dificuldade de maneira geral, ela vai ficando mais clara, sim. Mas é porque o mundo ainda está no estágio de provas e expiações. Assim que as pessoas, né, os espíritos caminharem na evolução moral, nós nos tornaremos, esse mundo vai caminhar para o mundo de regeneração. Marcos, neste contexto de sofrimento ainda predominante no planeta, qual a importância da caridade? O que é esse sentimento que Kardec fala no Evangelho para nós com tanta propriedade? Caridade é o exercício do amor, né? No Livro dos Espíritos, a resposta vem com 3 lembretes, 3 conceitos muito importantes para nós. É benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Se a humanidade caminhar tendo por lema
o exercício da caridade, naturalmente nós nos tornaremos pessoas de paz. Deixará de existir a dor e o sofrimento. Porque o exercício da caridade faz com que as pessoas se coloquem umas iguais às outras. Nos tornamos irmãos. Porque a caridade é nós termos a capacidade de sairmos de nós, da nossa individualidade, e nos colocarmos junto com o outro, compreendendo a necessidade do outro, seja ela física, material, ou espiritual, moral, sentimental. É a capacidade que nós temos de compartilhar com o outro aquilo que temos de bom. Então, esse é o exercício da caridade. E aí, quando a gente pensa na caridade, nos gestos materiais, né, de repartir, de compartilhar aquilo que a gente tem, e a sua dimensão sentimental, a sua dimensão moral, percebemos como é importante nós estarmos ao lado do outro para escutar, para fazer uma prece, né, para acompanharmos alguém à unidade de saúde, para visitarmos alguém que está no leito de dor. São gestos simples que caracterizam a caridade conforme vivenciou Jesus quando esteve aqui junto a nós. E diretamente as suas mensagens de amor vêm nos instigando ao exercício da caridade. E são ações incompatíveis com o orgulho e com o egoísmo que ainda existe em nós, né, Marcos? Naturalmente, sim. Então nós precisamos combater o orgulho e o egoísmo e a única maneira é o exercício da caridade, né? Nos lembrando aí que é só pela prática do bem que a caridade nos instiga, que faz com que nós deixemos de fazer o mal. Muito bem, vamos para um breve intervalo. Continue conosco no programa Espiritismo em Ação. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje.
Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação e falamos hoje sobre o tema Fora da Caridade não há salvação. Marcos, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec faz uma afirmativa a qual chamamos de o lema da doutrina espírita, que é fora da caridade não há salvação. Mas Kardec ele justifica especificamente a palavra caridade. Qual é o sentido desta máxima e por que especificamente a palavra caridade e não outra palavra no lugar dela? Muito bem. Allan Kardec, no Evangelho, traz que fora da caridade não há salvação. Não vem escrito fora da verdade não há salvação, não vem escrito fora da igreja não há salvação. Por quê? Porque se colocarmos a palavra igreja, fora da igreja não há salvação, a igreja está sujeita às convenções institucionais, às convenções do homem, e a cada momento, na linha do tempo, essas convenções têm mudado. Por que fora da verdade não há salvação também não se adequa? Porque o ser humano ainda não consegue compreender e apreender a verdade absoluta. A verdade absoluta cabe a Deus, né? Então a nossa verdade, a verdade do ser humano é a verdade relativa. Agora a caridade não. A caridade, ela nos irmana. O ser humano, desde o seu estágio evolutivo primitivo até o mais evoluído, ele consegue compreender o que é a caridade. A caridade faz com que nós nos aproximemos de Deus. Por isso que fora da caridade não há salvação. Que a caridade tem que ser o lema máximo do ser humano, porque a caridade ela transcende a linha do tempo. Ela transcende as convenções religiosas. Chico Xavier nos lembra que se tivesse escrito fora do Espiritismo não há salvação, ele não teria seguido o Espiritismo. Então, no Evangelho, é com muita propriedade, né, com muita clareza que vem justificando porque que fora da caridade não há salvação, que é só pelo exercício da caridade que todos nós nos tornaremos cristãos. Todo aquele que faz caridade é seguidor de Jesus Cristo. Independente da religião Independente que professa, da religião. Como nos lembra o Evangelho segundo o Espiritismo na passagem do apóstolo Paulo. Sim. Exatamente. A caridade ela pode ser expressa de várias maneiras nas pequenas ações do dia a dia. Relate para nós algumas dessas ações e a prece, Marcos, a oração. Muita gente acha que às vezes é irrelevante ou é bobagem, né? Como é que a prece pode ser um instrumento de auxílio ao próximo? Muito bem. Quando a gente pensa no exercício da caridade, é importante nós considerarmos no nosso reduto doméstico, dentro do nosso lar, nas pequeninas coisas, como nós podemos fazer caridade no exercício do silêncio diante de uma colocação áspera, né? No exercício da oração diante de uma agressão vinda do filho, do companheiro, do pai, né? Do vizinho. Esses exercícios simples de paciência, de resignação, isso é caridade. E nas dificuldades, quando vem a dor, quando vem o sofrimento, a prece, ela se destaca como um dos mais importantes recursos para nos auxiliar. E em benefício do outro, ela é uma caridade incomparável. É um exercício de caridade. Nós fazemos a prece, a oração, para aquele que sofre, para aquele que nos ofende, continuamente. E Jesus bem recomendou a Simão Pedro, né, para perdoar todas as vezes, né, para ser brando e humilde com todos, mesmo com aqueles que o agrediam todos os dias. E qual a importância disso, né? Que exercício importante foi esse que Simão Pedro fez de caridade. E esse também é um exemplo para nós, que o exercício da caridade, né, por meio da prece, por meio dos gestos, por mais simples que sejam, é importante e é talvez o maior auxílio que nós podemos dar para aquele que está junto a nós. Marcos, muitos dizem que estão impossibilitados de fazer a caridade por falta de recursos materiais e alegam até que se recebessem grande quantia de dinheiro, de tesouros, né, aqui da terra, seriam melhores e seria mais fácil praticar bons atos.
O que pensar dessa afirmativa, Marcos? Emmanuel tem uma frase muito importante para nós, que é: nós estamos cheios daquilo que damos. Então, é importante nós pensarmos o que estamos fazendo em benefício do outro. O que estou dando de mim mesmo para aquele que está junto a mim. Nesse sentido, Jesus, ele veio inaugurar uma nova era no planeta Terra. Antes dele, as mulheres vendiam seus filhos, os velhos, idosos eram abandonados, né? Uma série de sofrimento fazia parte do cenário da humanidade. Jesus não teve dinheiro, não teve recurso financeiro algum, inaugurou essa nova era na humanidade, onde ele ensinou, ele exemplificou junto a nós o exercício do amor, da prece, do esclarecimento, do amparo, junto a todos aqueles que o escutavam, que estavam junto a ele. E aí então, nós passamos a perceber que para ajudar o outro, não precisa de recurso financeiro, precisa de disposição, precisa de vontade operante no exercício do bem, aproveitando as oportunidades que a vida nos oferece a cada dia, a cada momento, a cada segundo, em todos os lugares que a gente tiver. Marcos, dentro do cristianismo e especificamente no espiritismo, com certeza existem exemplos de pessoas que vivenciaram diariamente a prática da caridade. E se não chegaram num patamar evolutivo máximo, estão no caminho e servem de exemplos para nós. Pode citar alguns deles, Marcos? Temos sim vários exemplos do exercício da caridade que são fonte de inspiração para nós, né? Madre Teresa de Calcutá, né? Chico Xavier foi um exemplo importante aí de exercício contínuo da caridade. Nós podemos pensar também Francisco de Assis, uma série de outros espíritos que vieram e deixaram o grande recado aí de exercício do bem, do amor ao próximo, independentemente da religião. O próprio Saulo de Tarso, quando se converte em Paulo, é um exemplo de transformação através do amor, né? Sim, e aproveitando as oportunidades de trabalho que apareceram para ele, mesmo com todas as dificuldades que apareceram. Nós iremos agora para um breve intervalo e já voltamos com o programa Espiritismo em Ação. Continue conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje.
Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação, falando hoje sobre o tema Fora da caridade não há salvação. Marcos, diz a passagem do Evangelho de Jesus: não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Por que praticar o bem sem vaidade ou ostentação? No Evangelho vem nos esclarecendo que quando nós fazemos o bem esperando reconhecimento, esperando gratidão, esperando retribuição daqueles a quem a gente faz o bem, nós já ganhamos o pagamento por aquele gesto. Né? Se a nossa intenção é o exercício da caridade, a fim de evoluirmos, a fim de chegarmos até Deus, então que apenas Deus compete avaliar essa bondade que a gente fez. Então, se o orgulho, se a vaidade ainda nos move no exercício do bem, é necessário nós repensarmos essa maneira de ser. Porque quando a gente espera essa retribuição, nós estamos perdendo nosso tempo. Nós vamos ter apenas como recompensa a punição pelo nosso orgulho. Porque benditos foram aqueles que conseguiram fazer o bem de maneira anônima, sem se vangloriar, né? Sem esperar reconhecimento, sem esperar placas, sem esperar homenagens, né? Nos lembrando aí do exercício muito importante da humildade. Então é o exercício da humildade combatendo nesse sentido aí o orgulho, a vaidade, o egoísmo, né? Importante aí nós considerarmos então que a mão direita não saiba o que a esquerda faz, ou seja, não esperarmos retribuição do plano encarnado. Nós vamos assistir uma matéria sobre o tema de hoje. Acompanhe conosco. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse a fé possível até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houver distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Marcos, a caridade se dá somente no plano dos encarnados? É possível trabalhar no bem quando estamos no mundo espiritual, na condição de espíritos? De maneira muito mais intensa, né? No filme Nosso Lar, no livro Nosso Lar, a gente percebe com muita clareza que as possibilidades de trabalho elas se multiplicam, porque para o espírito não existe obstáculo, né? É a atuação intensa em todas as áreas, principalmente socorrendo nós encarnados aqui. Muito bem. Marcos, você falou no primeiro bloco sobre a caridade trabalhando como virtude ativa, nos auxiliando a diminuir os nossos defeitos até que eles estejam completamente sanados em nós. Nesse sentido, Marcos, como é que a prática da caridade pode nos auxiliar em nossa reforma íntima? E a Casa Espírita nos oferece oportunidades de exercitarmos o amor e a reforma íntima através da caridade? De maneira muito importante. Uma pequena historieta do Espírito Neo Lúcio, no livro Jesus no Lar, nos lembra que um pai de família, pouco letrado, ele vivia preocupado em fazer caridade.
Mas ele não sabia, eu tenho que fazer caridade, eu tenho que fazer caridade, mas não sabia, mas ele conseguia não brigar com os filhos, conseguia tratar bem a esposa, conseguia combater de maneira importante os maus pensamentos que vinham até na mente dele. Ele conseguia até retirar as pedras que apareciam na frente da casa dele, né, que apareciam as pedras, ele, vou tirar porque vai atrapalhar alguém passando aqui. E quando ele desencarnou, qual foi a surpresa dele? Que ele se percebeu envolvido de luz intensa, e aí ele entendeu qual era o verdadeiro sentido da caridade. Que a caridade é o exercício contínuo de coisas simples, mas de exercício da alma. E aí ele conseguiu, então, estar no estágio de reforma íntima. Ele entendeu qual o verdadeiro sentido de reforma íntima pelo exercício da caridade. A casa espírita, ela tem muito a acrescentar, tem muito a nos ajudar nesse sentido, porque ela oferece várias ações, né? Vem evangelização infantil, vem evangelização de jovens, evangelização de adultos, vem a fazer sopa, confecção, distribuição de cestas, né? Tem visita fraterna, tem a conversa fraterna, tem a aplicação do passe, a água fluidificada, as vibrações, né? A prece, tem os postos de assistência, e no posto de assistência em particular, nós temos a possibilidade de estarmos em contato com as pessoas com muita vontade de conhecer essa verdade consoladora que o Espiritismo nos oferece por meio do exercício prático das lições, onde as pessoas chegam lá e elas percebem, por mais difícil que esteja a realidade delas, elas ainda podem auxiliar quem está junto a ela, né? Então, é a possibilidade que a gente tem por meio das oficinas, por exemplo, junto às mães, elas conseguem fazer tapete, confeccionar chaveiros, ela ensina a outra, né, uma mãe ensina a outra mãe a confeccionar chaveiro, gestos simples, mas que ela consegue, às vezes, nós temos relato lá no posto de assistência, que ela, com o chaveiro, quando ela está andando coletiva, ela vai vendendo, e ela consegue pagar o gás da casa dela. Isso se torna o ganha-pão dela. Então, nós vemos promoção das pessoas, promoção da criatura, pela verdade consoladora, que é conhecimento do Evangelho de Jesus, e o exercício simples de gestos, de ensinar, de compartilhar o seu tempo, né, e a sua possibilidade de ajudar o outro. Tem uma atividade muito específica também, Marcos, que é a campanha de Fraternidade Alta de Souza, que trabalha muito o nosso orgulho, porque nós vamos pedir para o outro e pelo outro, né? De maneira muito importante. A campanha de Fraternidade Alta de Souza, ela faz com que toda a comunidade tenha a possibilidade de participar por meio de um gesto de fraternidade e além de receber a mensagem consoladora, né? Que essa mensagem vai ser o exercício de caridade da espiritualidade superior nesse lar, que às vezes estava com dificuldade, perto de se desestruturar. Essa mensagem consoladora vem para consolar e esse lar participa com gestos simples como doação de alimento, de roupas, né? Entre outras possibilidades aí que a campanha da Fraternidade Alta de Souza consegue agregar. Marcos, qual a mensagem que você deixa para o nosso telespectador, já que nós estamos falando de caridade, melhoramento espiritual, evolução, reforma íntima, para que ele busque os seus caminhos, né, para a sua própria evolução através da caridade? Gravitar para o Pai, eis o fim da humanidade. Então, se nós precisamos caminhar, nós queremos, vamos chegar até Deus, o único caminho é o exercício da caridade. Que a caridade possa ser, então, a inspiração dos nossos gestos, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, em todos os momentos da nossa vida, né? Que a caridade possa ser o roteiro aí para nós. Caro telespectador, se você quiser saber mais sobre as atividades realizadas na Casa Espírita, acesse o site ocentroespírita.com. Agradecemos a presença do Marcos conosco e ficamos aqui com mais um programa Espiritismo em Ação. Que Jesus nos abençoe, muita paz.